Vamos dar início à nossa primeira aula sobre geometria espacial. Na aula de hoje vamos dar uma pequena introdução a respeito de corpos redondos e a parte introdutória de cilindro. Então, para a primeira coisa que nós temos aqui, corpos redondos, por definição, são todos os sólidos que possuem superfícies curvas, onde são chamados de corpos redondos. Aqui alguns exemplos, nós temos um cilindro, um cone e uma esfera. E, nesse caso, eu já citei os nomes, vamos só colocar aqui na observação de forma tridimensional, ok? Você tem o cilindro, você tem o cone, você tem a esfera. Bom, a primeira coisa é que, ao tratar dessas superfícies curvas, cujo nome estamos dando como corpos redondos, o primeiro deles que aparece é o cilindro. Em um cilindro, a superfície é formada por duas partes planas, que são chamadas de base, e uma superfície não plana, arredondada, que é chamada de superfície lateral. Dessa superfície lateral, nós vamos observar aqui alguns detalhes importantes, onde você tem aqui as bases, que seriam a base superior e a base inferior, e você vai observar que entre as bases você tem uma região curva arredondada, a qual nós chamamos de superfície lateral. Bom, a altura do cilindro é a distância entre os planos das bases. Você tem o plano superior alfa e o plano inferior beta. Quem é a minha altura? É a distância entre esses dois planos. E dentre os cilindros nós temos dois tipos principais, o reto ou o oblíquo. O reto, as suas bases formam entre si um ângulo de 90 graus, e ao traçar aqui o eixo principal, e o superior e a parte inferior, eles vão formar um ângulo de 90 graus. Já o oblíquo ele tem uma certa inclinação. E ao observar um cilindro, nós temos que fazer a planificação deste. E ao fazer a planificação do cilindro reto, você está olhando aqui o cilindro reto, e quando eu faço a planificação, você vai, a parte da superfície lateral vai me determinar aqui um retângulo, e já as bases superior e a base inferior vão formar, no caso, um círculo, ou uma circunferência, como queiram. Bom, a partir daqui, nós temos algumas observações a serem tomadas. A primeira é que a reta que passa pelo centro das bases de um cilindro é chamado de eixo do cilindro. Já os segmentos paralelos ao eixo, cujas extremidades são pontos da circunferência das bases, são chamados de geratrizes do cilindro. Vejamos. Aqui ele me dá um cilindro oblíquo e um cilindro reto. E observe que há um eixo que passa entre o centro da base superior e o centro da base inferior. Esse segmento, de O até O', é chamado de eixo principal. E a outra coisa que nós observamos aqui é a geratriz. Essa geratriz sai de um ponto sobre a circunferência da base inferior para um ponto sobre a circunferência da base superior. Neste caso, ele é chamado de geratriz. Tome cuidado que no ângulo, quando você tem um cilindro reto, a altura coincide com a geratriz. No entanto, se meu cilindro for oblíquo, nós temos que a geratriz não é igual à altura. Ou seja, nesse caso, a geratriz ela é maior do que a altura. Terceira observação a ser colocada aqui é que o cilindro obtido ao girar um retângulo em torno de uma reta que contém um de seus lados é chamado de cilindro de revolução. Neste caso, você tem aqui um retângulo e você toma das arestas como sendo o eixo principal,
Vamos girar isso aqui em torno desse eixo. E ao girar esse retângulo em torno do eixo principal, você vai determinar um cilindro que ele é chamado de cilindro de revolução. Bom, quando eu olho para os cilindros, ao seccionar um cilindro, nós podemos ter uma secção transversal. Neste caso, essa secção transversal é a interseção do cilindro com um plano paralelo às suas bases. Então, note aqui que ao traçar um plano paralelo a uma das suas bases, ele vai determinar a secção transversal. Já quando eu faço uma secção meridiana, eu vou aqui neste caso, sabemos que a interseção do cilindro com o plano que contém o seu eixo, e neste caso, observe que ao traçar isso aqui, ele vai determinar um retângulo. E em alguns casos, esse retângulo ele tem uma característica bem interessante de ser um quadrado. E se nesse caso o cilindro, ao ser seccionado de forma meridiana, for um quadrado, nós vamos dizer que esse cilindro ele é equilátero. E a minha altura é 2 vezes o raio. Bom, ficamos por aqui por essa aula. Agradecemos a você que está nos assistindo. Se possível, dá aquela curtida e se inscreva no nosso canal. E até a nossa próxima aula.